Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, aqueles que nos assistem pela TVCA, que estão em casa. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. E nós que procuramos a paz, que estamos aqui com esse propósito, nos esforçando em busca do autoconhecimento, em busca do conhecimento das lições de Jesus Cristo, é importante que a gente fale sobre um assunto que vai influenciar, de certa forma, daqui a alguns dias, a nossa vida, que é o Carnaval, um feriado em que muitos se utilizam dele para o descanso. Só que nós vamos ver outros pontos para que a gente fique alerta, fique atento, não só por nós, mas que, de certa forma, que a gente, quando sair daqui, quando sairmos daqui, a gente possa estar auxiliando a todos aqueles que, de certa forma, se perdem nesses dias, né? Aonde começou o Carnaval? Como começou essas festas, né? Ele começou na Grécia, festas similares, né? Com a bacanália, que é uma palavra até que a gente já sabe ao que remete, né? Que era com reverência ao deus Baco. Na mitologia romana, Baco era deus do vinho, das festas, do lazer, do prazer e da folia. Depois, em Roma, com as Saturnálias, que festejavam o deus Saturno, que nessas ocasiões se imolava uma vítima humana, quer dizer, se sacrificava alguém em nome dessa divindade. Por aí a gente já vê que as festas não eram muito legais, né? Eram perigosas. Tanto é que mais tarde elas foram proibidas pelo fato do que elas ocasionavam. Em algumas dessas festas era permitido que as mulheres andassem nuas nas ruas, né? Que se fizesse sexo nas ruas. Era tudo permitido, não se importavam que se a pessoa era casada, não era casada. Naqueles dias, podia tudo. Depois foram permitidos os homens e depois começaram as desgraças, a violência. Aí por isso ela foi podada, né, de certa forma. Em Veneza tivemos o baile de máscaras e depois no Brasil, com a influência dos negros, o batuque, o samba, nós temos o nosso carnaval, né? Depois a sensualização e a chegada das drogas, a falta de limites, trazendo consequências graves que muitas das vezes levaram séculos de trabalho regenerador. Isso a gente vê hoje, porque a gente sabe que tudo que envolve é como um estupim. Eu vou só olhar, eu vou só ver como é que a coisa está acontecendo, mas de certa forma a gente se envolve porque a gente vê e a gente pensa. Não tem como a gente sair na rua, olhar tudo que está no nosso entorno e a gente se isentar do nosso pensamento, porque nós temos o nosso lado que ainda está com um pezinho lá atrás, nessas coisas que não são tão legais. A gente pensa que não, mas às vezes quando a gente vê, algo desperta dentro da gente. Cada um sabe de si. Não estou falando que isso é regra para todos, mas é normal até a crítica. Se a gente não se envolve porque sente... A gente às vezes não quer admitir a atração por aquilo, mas a crítica, ela existe também, que ela também não é boa. Conforme Bezerra de Menezes, porque eu vou citar várias vezes o livro Nas Fronteiras da Loucura. É um livro que Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, eles trazem uma explicação muito interessante do que acontece no lado espiritual do Carnaval, né? Então, o verbete Carnaval foi composto
com a primeira sílaba da palavra carne, a carne nada vale. E a gente vai tirando as nossas conclusões, né? A justificativa do evento, nesse mesmo livro, segundo alguns estudiosos, eles dizem que é a necessidade de descarregar em si as tensões e recalques. Estudiosos do comportamento da psique. Está nesse livro também. E o espiritismo? Alguém já viu alguma coisa se o espiritismo proíbe o carnaval? O espiritismo não proíbe o carnaval. Na verdade, nós não somos proibidos de nada. Nós temos a nossa liberdade de escolhermos aonde estarmos, com quem estarmos, de fazermos isso, aquilo. É sempre uma escolha nossa. Por isso a gente vai falar sobre o assunto, para que a gente entenda o que acontece pelo lado espiritual, porque a gente vivenciando a matéria, como nós estamos hoje, a gente está encarnado. A gente que vivencia praticamente o espiritismo todos os dias trabalhando aqui no Centro Espírita, né, os trabalhadores da casa, a gente está o tempo inteiro falando sobre o lado espiritual, porque é natural, a gente vem para cá, aqui é a escola para se falar sobre isso, né? A gente fica mais tempo vivenciando esse pensamento de que existe esse outro lado. Porém, quando a gente chega lá fora, que a gente vai vivenciar a nossa vida, esse pensamento ele fica um pouco no esquecimento. Assim, a gente faz as coisas de acordo com as situações do cotidiano. Até porque não é que a gente tenha que ficar pensando o tempo inteiro, porque daí vira loucura também, né? Tudo em excesso vira loucura, a gente precisa vivenciar as coisas da Terra. E aí, a gente esquece de analisar o carnaval pelo lado espiritual. E isso serve para tudo que a gente faz na vida, tudo. Todas as consequências existem pelo lado espiritual, nós estamos sempre sendo influenciados. Tem uma perguntinha lá no Livro dos Espíritos: os espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta é curta, diz assim, que de ordinário são eles que vos conduzem. Então, por aí a gente já tira que, pensem, se eles já nos conduzem nos momentos em que a gente pensa que está com lucidez, imaginei nesses momentos, né? Tem uma página na FEB que eles falam assim, ó: somadas as festividades de matizes diversificados, em que grupos se reúnem para comemorações sem medida, não podemos deixar de reconhecer que o carnaval é uma festa espiritual. O culto à carne evoca tudo que desperta materialidade, sensualidade, paixão e gozo. O forte apelo do período que antecede acompanha e sucede os eventos do deus Mamon, guarda íntima relação com o conúbio de energias entre os dois planos da vida, o físico e o extrafísico, alimentado pelos participantes vivos de cá e de lá. Porque ninguém morre. Estamos tão vivos aqui quanto lá. Que se deleitam em intercâmbio de fluidos materialmente imperceptíveis, a maioria dos carnavalescos encarnados. Se a gente passa o ano todo vindo para o Centro Espírita, assistindo palestra, tomando passe, em busca de um melhoramento nosso, da nossa vida, é como se a gente chegasse no dia do carnaval e se a gente acha que a gente pode tudo, a gente pega tudo aquilo que a gente construiu, faz um picadinho e joga fora, né? Por quê? Porque as consequências são graves. Muitos procuram a nossa casa porque estão ou em casa ou a si próprio com processos obsessivos. O que é um processo obsessivo? Simploriamente, né? É a influência de um espírito desencarnado sobre um outro espírito que está encarnado, né? Uma pessoa encarnada, ou vice-versa, ou até mesmo de um encarnado para o encarnado. Porque a gente, às vezes, tem
alguns amigos que convivem com a gente no dia a dia que são verdadeiros perseguidores, né? Porque quando a gente pega muito no pé de alguém, a gente está perseguindo também. Então, a gente vem aqui, vem se tratar, a gente vem em busca de uma melhora para que a cabeça funcione, porque a cabeça da gente ultimamente anda atribulada, o mundo está efervescente. Essas coisas aqui do carnaval, elas estão aí no ar. Elas só tomam uma proporção maior porque é permitido que a gente se mostre. É permitido ir lá para o centro da cidade e fazer o que bem entende. Ou ir para um baile de carnaval, ou seja lá onde for. E aí quando a gente diz assim, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Lê do engano. É justamente essa nuvem de espíritos que gostam das coisas materiais, que se aproximam da nossa terra, da nossa crosta terrestre, que se aproveitam daqueles que estão encarnados, porque através desse contato eles conseguem ter prazer com a droga, com o álcool, com o sexo. Há uma troca. E aí dá até um medinho quando a gente pensa. E é bom que a gente saiba disso, porque a gente só consegue fazer as boas escolhas e as nossas más tendências, a gente ir lá e dar uma freada quando a gente sabe qual é a consequência lá na frente. Nesse livro que eu citei, Nas Fronteiras da Loucura, ele faz uma descrição, né, do que acontece. A população invisível, ao olhar humano, ele está descrevendo, né? Está dizendo para alguém, era acentuadamente maior que a de encarnados. Vocês sabiam? Não sei, vários palestrantes falam sobre isso. Quando a gente se dá boa noite, a gente diz boa noite aos encarnados, aos desencarnados. Quando o assunto, a espiritualidade vê que a pessoa se empenhou, que estudou, que foi lá e se esforçou e o assunto é bom e é necessário, eles trazem muitas pessoas. Como que vocês acham que fica a espiritualidade quando o Divaldo Pereira Franco faz palestra? São montados verdadeiras imensidões de arquibancadas para que os espíritos possam aproveitar aquele momento, porque nada é desperdiçado. Então, o lado espiritual normalmente é sempre maior, seja em que situação for. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. É fácil a gente observar que a pessoa que bebe, num instante, ela perde a noção. Tem gente que perde mais rápido, tem gente que fica insuportável, tem gente que sorri, tem gente que chora, tem gente que se apaga. A gente sabe um monte de características porque a gente já viu. Porque são telecomandadas. É muito mais fácil esse acesso ao nosso íntimo. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas dos que participavam. Porque quando a gente bebe, a gente se torna um alvo mais fácil. É mais fácil de ir levando, de fazer com que a pessoa faça o que a gente quer. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas no corpo físico. Se interligavam desmandos e orgias lamentáveis. Isso é Bezerra descrevendo, né? Uma grande quantidade de desenfreados atacavam os transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. E às vezes eles ficam com raiva à toa, eles fazem a pessoa cair para rir, para ver a vergonha da pessoa. São situações que até fogem à nossa criatividade de poder imaginar. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino. Alguém já ouviu falar dos espíritos que, de tanto vivenciar o mal, de tanto vivenciar as coisas ruins, através da plasticidade do espírito, se transformam em cara de lobo, por isso lupino, né? Figuras bestiais, aquelas coisas de filme que a gente vê de terror,
É nisso que eles gostam de se transformar, porque gostam de causar o medo. Mas são todos nossos irmãos que vão passar por essa fase, vão se melhorar através do sofrimento, porque o sofrimento ele cansa. Um dia a ficha cai, a gente se modifica, a gente se melhora e a gente sai dessa situação. Verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Quer dizer, eles têm técnicos especialistas para ir lá e despertar no ser humano, às vezes uma tendência que já estava adormecida, que já tinha sido resolvida, porque todo o nosso processo de evolução, a gente começa muito parecido com os animais, né? Que a gente faz as coisas sem muito raciocínio, sem muito pensar. Então, fazer sexo, dormir, comer, era a nossa prioridade há um tempo atrás. Hoje a gente já sabe que a gente tem outras prioridades, a gente precisa desenvolver o intelecto, a parte sexual não pode ser a única coisa da nossa mente, ela existe, ela é importante porque a gente precisa se reproduzir, porém não podemos ser comparados a um animal que faz por instinto, a parte do instinto vai ficando para trás. Então, só que nós temos esse lado do instinto porque nós estamos ainda muito próximos lá atrás de quando a gente começou, né, a vivenciar as coisas da vida, a aprender. A gente ainda está muito próximo. A nossa evolução é muito curtinha ainda. Então, aquilo pode ser despertado. Aí eles vão lá e eles sabem quem tem a tendência mais fácil e hipnotizam. E é onde vem os arrependimentos. Por que eu fiz aquilo? Meu Deus, eu bebi e perdi as estribeiras, né? Eu fui para lá e me envolvi com o que eu vi e a minha mente não conseguiu dizer não. Aí a gente pergunta assim, o carnaval é um ambiente contaminado? Do ponto de vista material, a gente sabe das doenças várias que a gente conhece, que são sexualmente transmissíveis. Tem lugar que as meninas vão para beijar o maior número de gente possível. Então, elas vão andando no meio daquele povo, beijar um, beijar outro, beijar um, beijar outro. Tem doenças que se transmitem através da saliva. Então, existem várias coisas. Agora, pelo lado espiritual, alguém já parou para pensar que existem vibriões, que existem micro-organismos que se formam pelo lado espiritual que nos adoecem? Que quando a gente começa a ter sentir e ir no médico, o médico diz assim, nossa, já fiz todos os exames, não descubra o que tu tens. Mas eu não conto para ninguém o que eu fiz no carnaval de 2023, né? A gente não conta para ninguém o que a gente fez de errado. Aqui a gente se esconde, mas pelo lado espiritual não existe isso. Aí a Anete Guimarães, tem uma palestra dela que é bem antiga, até eu tentei procurar hoje para ver se eu achava e não achei. Mas ela falava o seguinte, quem é mais vivido aqui, né? Não vou dizer que é mais antigo, quem é mais vivido, lembra do baile do Ilha Pochá, no Rio de Janeiro. Era um baile... E é muita gente chique, muito fantasiada, mas era um baile que era danado. Saía nas revistas cada foto, cada coisa que acontecia lá dentro. Então, no ano de 1975, a revista Veja fez uma enquete com os frequentadores, perguntando com que objetivo você se dirigia ao baile. A Anete Guimarães, ela cita isso, né? Eu vou para beber tudo que eu tenho direito. Vou beber todas. Essa expressão que a gente ouve, né? Essa aí já é minha, tá? Vou enfiar o pé na jaca até o joelho. A gente ouve essas coisas, né? Dizer, vou beber todas. A juventude hoje espera muito passar a semana toda para sexta-feira beber todas, né? Aí a segunda
as respostas que foram mais dadas, né? Eu vou me arranjar. Foi essa expressão que ela usou na palestra, né? Que são as aventuras sexuais. Né? Vou ter que pegar alguém nessa noite. Ou alguns, né? Drogas variadas. Teve gente que disse que queria usar mesmo porque só usava no carnaval. E veio a quarta, veio a quinta, veio a sexta, veio a sétima. Lá na 12ª, escalando, né, as respostas, aí teve gente que disse brincar o carnaval. Quer dizer, as pessoas, na sua maior parte, não iam para se divertir, para escutar música, para dançar. Iam para cometer os excessos de que, durante o ano, quando a gente tem um pouquinho de juízo, a gente vai, se cuida, não faz. Aí, vou esperar o carnaval, porque ali eu vou passar 3 dias que eu vou fazer tudo que eu tenho direito. O que torna o ambiente contaminado não é a música, isso dito por ela, não é o samba, as fantasias, nem mesmo a nudez, e sim a intenção dos seus frequentadores. Porque vocês sabem que o nosso pensamento, ele contamina, ou ele ajuda, ele prejudica, ou ele auxilia. Então, ela relata daí nessa palestra, ela fala sobre os parasitas e os vibriões espirituais que são facilmente encontrados nesses locais. No livro também, Na Fronteira da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que a psicosfera se torna densa e muito pesada. Pelo lado espiritual, os espíritos mais evoluídos, quando olham a Terra, nesse período, né, o Brasil principalmente, que é o que faz o carnaval, é como se ficasse uma nuvem negra por cima do nosso país. Por isso a importância de que a gente entenda, para que quem não vai, que possa auxiliar. E a espiritualidade tem muito trabalho, sabe? Nesse livro diz que Bezerra de Menezes vem e monta um acampamento. Pensa, Bezerra de Menezes, que é extremamente atarefado. Nesse período ele se dedica a todos nós, porque quem lê o livro vai verificar que a espiritualidade cuida até mesmo daqueles que... Porque, por exemplo, a gente não... Tem uma história que está lá, eu não vou citar ela porque eu não tenho o livro e eu não me recordo dela assim na íntegra. Mas, mais ou menos, ela teve uma menina que ela precisou se deslocar por um motivo de saúde e teve gente na rua que ia atacar ela com a intenção do estupro. E a equipe, como ela orou no momento, para Dr. Bezerra, eu acho que foi mais ou menos isso a história. Ele mandou uma equipe para ajudá-la, para que aquilo não ocorresse, fez com que ela mudasse de rua, Então, nós damos muito trabalho quando a gente anda na rua no dia do carnaval. Auxiliar aqueles que estão em erro e auxiliar aqueles que não têm nada a ver com o negócio, para que quando não precisa acontecer, a espiritualidade dá um jeito de desviar a gente daquilo que está acontecendo. E quais são as consequências que o carnaval traz para a gente? Moléstias graves se instalam em oportunidades dessas. Comportamentos morais se alteram sobre o acordar dos apetites desmedidos, porque quando a gente acorda depois do carnaval, que tem gente que se embriaga na sexta-feira, só vai deixar de estar embriagado lá na quinta-feira, né, próxima. Fica naquela loucura o tempo todo. Quando acorda, começa a ter lembranças daquilo que aconteceu e o arrependimento vem. Gastos financeiros, porque aí a pessoa já perdeu as medidas mesmo, então eu vou em todos os lugares, eu vou gastar tudo que eu preciso, né? Homicídios, 3 variados, suicídios alucinados, paradas cardíacas, tudo isso acontece durante o carnaval por excesso de movimentos e exaustão de forças. Pensa. E não fui eu que disse. Não fui eu que fui lá ver. Foi Dr. Bezerra, porque a gente não fica sabendo de tudo que acontece, mas a espiritualidade vê. Desencarnação por abuso de drogas, consequências nefastas.
As pessoas falam das mortes, mas muito superficialmente, sem ter muito interesse. Porque o importante, para a maioria que vai e que gosta, é que a festa continue, que não se fale como se nós estamos falando aqui hoje, para que as coisas não se acabem. A gente precisa utilizar esse feriado com responsabilidade. Eu não sei, depois da pandemia, se as casas espíritas voltaram a fazer, mas era um momento de se fazer encontro dos jovens, né? Eu não sei se eles retornaram, mas até na Mansão do Caminho, lá em Salvador, é o período em que eles fazem o encontro dos jovens, que é já para trazer o jovem, né, para debaixo da asa, para que eles não se percam e tenham essa consciência de tudo isso que a gente está falando hoje. E para a gente finalizar, nesse mesmo livro, que eu recomendo, quem quisesse entender um pouquinho mais, que adquira o livro e leia no Carnaval. A gente vai estar, o nosso pensamento vai se exercitar para que a gente possa auxiliar através da prece, da oração, para que nem tudo seja tão ruim, né, quanto pode ser. Vamos dizer assim, que o Carnaval, conforme os conceitos de Bezerra de Menezes, é festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo, que ainda reina entre os encarnados, marcando pelas paixões do prazer violento, como o nosso imperativo maior é a lei de evolução. Um dia, tudo isso, todas essas manifestações ruidosas que marcam nosso estágio de inferioridade, desaparecerão da Terra, se Deus quiser. Em seu lugar, então, predominará a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real, com o homem despertando para a beleza e a arte, sem agressão nem promiscuidade. A arte é uma das coisas que nos leva para perto de Deus. No Louvre, tem uma das alas que, quando a gente sobe as escadas, a gente enxerga uma estátua que foi encontrada na região de Samotrácia. O nome que deram a ela é Vitória de Samotrácia. Eram aquelas figuras que se colocavam na frente dos navios. Ela é toda em pedra, é um bloco só, em que o homem foi lá e esculpiu. Nela se vê um corpo nu, em que eu duvido que alguém chegue e olhe para aquela beleza e enxergue aquela nudez com sensualidade. A pedra, onde está o corpo, tem um tecido. A gente vê o tecido e vê o corpo por baixo como se o tecido tivesse molhado. E a gente vê as formas do corpo perfeito. Ela não tem a cabeça, ela tem duas asas imensas. É uma visão magnífica. Procurem na internet que vocês vão ver a imagem dela. Isso é arte. Isso é a forma de a gente mostrar as coisas com pureza. E toda a arte que tem a pureza, que tem a beleza, nos remete a Deus. Porque tudo que é de Deus é belo, é bom, é maravilhoso. E aí tem uma frase de um escritor que se chama Pedro Herbert. Ele disse assim: o Espiritismo esclarece quais são as consequências dos atos, deixando para nós escolhermos os caminhos sobre o Carnaval. Nós não estamos aqui de forma alguma querendo dizer que quem vai para o Carnaval vai acontecer algo de ruim. Nós só estamos orientando que existe esse outro lado, que esse outro lado é real e que ele influencia na nossa vida. A escolha é de cada um. Que Jesus, o nosso Mestre, possa estar nos nossos corações nesses dias, que são dias turbulentos e tumultuosos, e que a gente mantenha a paz que a gente encontra aqui nesta casa,
que a gente leve para nossa casa e que a gente se mantenha assim durante todo esse feriado que está por vir. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.